Boa noite, pessoal, tudo bom? Jason falando. Hoje eu vim bater um papo com vocês e a Espanha é melhor do que o Brasil, após você ter se organizado, assim. Eu gosto muito da Espanha, morei lá, tenho muita vontade de voltar. Em se organizar dentro de 3, 4 meses, conseguir um emprego fixo, alugar uma casa, para aí sim levar a família, eu acredito que você não vai conseguir. Não vai conseguir num prazo tão curto. É muito difícil a imigração para a Espanha ou para outros países da Europa, mas o que acontece hoje na Espanha para se ter uma vida razoável? Assim? Quem ganha, um casal ganhando 2 salários mínimos, vai se equivaler a um casal que ganha em torno aí de 8 a 10 mil reais no Brasil. Mas isso, então em torno lá de 2.200 a 2.500 por mês. Pagar um aluguel em torno de 650, alimentação para 4 pessoas em torno de 650, alimentação com água, luz, internet, sem exageros, como se de repente precisa de um tratamento dentário, já estourou esse orçamento. A grande questão é o seguinte: emprego fixo, dificilmente o João vai conseguir enquanto não tiver a documentação, não estiver regular no país. Mas hoje, segundo eu tenho conversado com amigos, eu tenho muitos amigos ainda na Espanha, um servente de pedreiro ou um bom ajudante, ele vai ganhar em torno de 60 euros. Eu estou me referindo à região de Alicante, ali próximo à cidade de Alicante. Eu morava na cidade chamada Elche, né? Então, se ele trabalhar um mês cheio, vai ganhar aí 1.300, 1.300 e poucos euros, 22 dias trabalhados no mês, faixa de 60 euros. Provavelmente ele vai entrar no risco que muitos imigrantes já entraram, ganhar calote. Alguns patrões não pagam. Isso aconteceu comigo. Eu levei, no tempo de Europa, em 3 anos de Europa, eu levei 3 calotes. Conheço muitos amigos que ganharam também. Infelizmente, a gente tem uma ilusão, vamos dizer assim, que na Europa tudo funciona. Um cara que dá calote, ele vai ser punido, e as coisas não são bem assim, né? De repente, alguém aí que esteja na Europa, esteja vendo esse vídeo, quiser comentar, eu agradeço. Se isso procede ou não, na sua opinião, que está aí na Europa e está sem documento, né? Trabalhando de forma irregular. Aí a questão que mais pega, que eu expliquei para o João, é a questão de aluguel. Então hoje, segundo as minhas pesquisas, na cidade de Elche, que é próximo de Alicante, ali cerca de 20 a 25 quilômetros, ele vai conseguir alugar quarto, né? Recém-chegado, geralmente é quarto. No quarto ele vai conseguir os mais baratos, na faixa de 200 euros por pessoa. Então, hoje que estourou essa questão de guerra na Ucrânia, mudou muito o mercado imobiliário. Então, assim, essa questão de aluguel é o que mais pega. Para ter uma certa estabilidade, vamos dizer assim, para levar a família, eu acho isso muito pouco provável. Provavelmente ele vai ficar com uma grande maioria, trabalha e conta com a sorte que aquele patrão continue lhe dando trabalho na próxima semana, no próximo mês. Mas assim, 1 mês ou 15 dias que esse imigrante, dependendo do planejamento financeiro dele, falhe o trabalho, então já vai falhar o que ele vai ganhar também, já vai desestruturar todo o planejamento, né? Outra questão, a saúde nesse tempo, sei lá, o cara dá uma dor de dente muito forte, que ele tem que obturar um dente, alguma coisa assim, eu não sei se ele vai conseguir atendimento público. E aí eu conversando com o João, mas eu disse, cara, mas tudo é questão de avaliar se vale a pena, se não vale. Na minha opinião, vale muito a pena, desde que você esteja ciente de todo o sofrimento, de todas as dificuldades que você vai passar até esse período da legalização. Que, segundo o que eu tenho acompanhado de alguns amigos, assim, que não foi por nascimento de filho, nem por casamento, em torno aí de 4 anos, 5 anos, penando. Então fica um tempo legal, depois batalha muito para conseguir alguém que dê um contrato de trabalho. Eu não sei certinho como que são os trâmites, eu vou pesquisar para passar para vocês essa informação no próximo vídeo. Mas tem os seus caminhos, só que não são rápidos. Então eu citei isso num outro vídeo que eu fiz falando de Portugal, que eu não aconselho se mudar para Portugal, né? E aí uma pessoa diz, então se é tão fácil assim para a Espanha, então qual que é o caminho? Eu disse, não é fácil. É possível, mas fácil não existe. Eu, pelo menos, não conheço o caminho fácil para se legalizar na Europa se você não tem cidadania ou
no meu caso, que a gente deu a sorte de ter o filho na Espanha, nós já estávamos em Portugal quando a minha esposa engravidou e acabamos nos mudando para a Espanha, até porque eu gostava mais da Espanha e não vou mentir, por conta de olho nessa questão da legalização. Em Portugal, na época, o meu filho nascesse em Portugal, ele não seria português. Nós simplesmente nos tornaríamos inexpulsáveis de Portugal, mas nem legalizados estaríamos ainda. Então eu não achei vantagem nenhuma permanecer em Portugal. E na Espanha não. Após o nascimento do bebê existem uns trâmites, né? E aí entra a questão psicológica. O João me comentou que a filha tem 21 anos, parece muito estudiosa, parece que fala inglês já. E aí eu disse, tá, essa sua filha vai para a Espanha também, legal. Ela está preparada para ficar legal na Espanha e trabalhar em subemprego, cuidar de idosos, de repente trabalhar na lavoura. Conheci muitas moças trabalhando na lavoura, trabalhar com limpeza. O imigrante indocumentado, vamos dizer assim, ele sofre muito preconceito. Então, como que seria o psicológico dela? Está preparada para isso? Vai valer a pena lá na frente? Eu acho que sim, se estiver preparada, mas nem todo mundo tem o suporte psicológico para passar por isso. Vocês que já estão aí, estão de forma irregular, comentem aí no vídeo, se assistirem esse vídeo, se não estou certo. Hoje eu me vejo ganhando 10 mil reais aqui. Eu não ganho 10 mil reais muito fácil, eu trabalho com obra, mas eu consigo tirar a faixa de 8, 10, um mês que tenho trabalho, né? Fecho o mês trabalhando. Eu acho que eu viveria muito melhor na Espanha, o casal trabalhando, ganhando um salário mínimo e pagando aluguel, tá? Do que ganhando 10 mil reais no Brasil e pagando aluguel no Brasil. Vamos ter essa comparação. Ou viveria muito melhor na Espanha, somente eu trabalhando, ganhando um salário mínimo sem pagar aluguel, que é o nosso projeto de vida hoje, que consigo vender um imóvel que nós temos aqui em Santa Catarina, para comprar um apartamento simples na Espanha, mas não voltar sem pagar aluguel. E aí tem a questão, outras questões que eu dou muito valor, que hoje eu tenho um filho de 8 anos, tá praticamente com 9, e um bebezinho, não é bebê, já um menino de 4, praticamente já com 5, que é o espanhol, que nós conseguimos a documentação através dele. A educação. Então a educação pública, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Jason, ela é muito superior à educação pública no Brasil. A questão da escola, assim, eu não quero de maneira nenhuma ofender os professores ou o pessoal da rede pública, mas eu acho que é incomparável, tá? Então hoje a gente, com muita dificuldade, nós pagamos escola particular para os nossos 2 filhos, que é o mesmo nível de educação, que é muito boa, mas é o mesmo nível de educação, no nosso ponto de vista, da escola pública da Espanha, né? Também a questão de segurança. Então você não se sente tão inseguro. E olha que a gente é de Santa Catarina. Então Santa Catarina é um dos lugares assim que não é considerado muito violento, né? Comparado ao resto de muitas partes do país, tá? Então eu fiz um outro vídeo, as pessoas, algumas ficaram bravas, assim, chateadas. Olha, porque eu moro em tal lugar, em tal estado e nunca fui assaltado. Não, realmente, o Brasil é muito grande. Tem muitos lugares assim que são seguros. Mas a gente ouve muitos relatos assim não bons das grandes cidades, né? Dos outros estados. E Santa Catarina é um pouco mais calma em relação à segurança. Não que não tenha violência. Mas comparada à segurança de uma cidade, vamos dizer assim, entre aspas, pequena. Não era pequena a cidade que a gente vivia, tinha 220 mil habitantes. Mas é muito superior, assim. Então, é muito tranquilo. O trânsito, para quem não gosta de escutar uma moto com turbal, para quem não gosta de escutar um carro rebaixado aí e passar a 1000 por hora, depois passa de uma lombada, esse tipo de situação, isso praticamente não se vê na Espanha. Eu, pelo menos, nunca vi, né? Então, assim, são essas diferenças, eu acho que vale a pena. A questão é, até onde você está disposto para pagar o preço, passar o tempo. Outra questão que o João me perguntou também, nós temos muita cabeça e nós raciocinamos muito como os brasileiros que a gente viveu. Só que então assim, Jason, mas aí eu posso até morar numa kitnet. Eu, pelo menos, não tive a experiência de encontrar esse tipo de imóvel na Espanha. O que eu percebi? O pessoal que esteja aí novamente, se puder comentar se eu estou falando besteira ou não, mas eu vou falar o que eu encontrei. Na Espanha era assim, ó, na região que a gente estava. Apartamento
4, 5 andares de escada, ou um apartamento com elevador, a diferença de preço era muito pequena. Né? No meu caso, eu consegui um bom apartamento pelo fato de ter pago 1 ano adiantado. Mas a diferença de preço entre os meus amigos que moravam no 4º andar sem elevador era de 100 euros. Né? E a minha localização em relação à cidade era muito melhor, assim. Então a diferença era muito pouca. E outra, não existiam apartamentos pequenos com aluguel barato. Outra questão que eu percebi, eu vou para a Espanha e eu vou estudar e trabalhar. Isso é muito difícil lá. Por exemplo, eu não vi facilidade para um jovem conseguir fazer uma faculdade e trabalhar. Geralmente são muito engessados, os horários da faculdade não são os horários muito certos, eles mudam. Eu não cheguei a fazer faculdade, pessoal. Então, se alguém estiver assistindo esse vídeo que esteja estudando na Espanha e trabalhando, mas trabalhando 8 horas por dia, né? A média, um período cheio, assim. Comentem aí se eu estou falando besteira, mas tudo que eu fui atrás era muito difícil de estudar e conseguir trabalhar. A não ser que conseguisse um trabalho noturno ou trabalhar somente aos finais de semana em restaurantes. Então não é uma logística muito fácil, assim. Se você estiver pensando em ir para lá de forma irregular, coloque tudo na ponta do lápis aí, veja o que seu coração diz também, né? Às vezes a pessoa está disposta, eu mesmo era corretor aqui no Brasil, empreendedor, ainda sou, hoje trabalho com locação de Airbnb, mas porque eu tenho imóveis próprios. E eu preferi ir para a Espanha e trabalhar de servente de pedreiro. Eu descia 4, 5 andares de escada com balaios, eles chamam de capaça, uma coisa assim, de entulho nas costas, já com 40 e poucos anos, e mesmo assim não estava arrependido. A gente retornou, porque na pandemia ficou muito ruim, só um trabalhando, então ficou muito puxado. Então, e retornamos, porque também nós tínhamos imóveis próprios no Brasil, nós já tínhamos rendimento no Brasil, senão também não teríamos voltado. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, no meu caso. Mesmo assim, eu não tenho coragem de ir pagando aluguel. E aí vocês aqui têm que pesquisar bastante, entender que nem toda a história vai ser igual. Então, de repente, a sua estrela vai brilhar e a do fulano não brilhou, a do fulano brilhou e a sua não. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, imagino que tenha gostado. Se puder comentar, eu agradeço, dar a sua opinião, puder se inscrever no canal, compartilhar. E é isso aí, fiquem todos com Deus e até a próxima. Um grande abraço a todos.